Existe uma ferida que a maioria das pessoas não consegue nomear. Não é uma fratura no osso, não é uma cicatriz visível na pele. É uma ferida que fica escondida dentro da alma, debaixo de um sorriso de domingo, debaixo de uma resposta educada quando alguém pergunta como você está. Você diz, estou bem, mas por dentro existe algo que sangra toda vez que alguém fala alto demais. Toda vez que alguém levanta a voz, toda vez que você está sozinho e o silêncio começa a falar. E o que ele diz não é gentil. Você sobreviveu a um relacionamento onde alguém que deveria te amar te destruiu por dentro. E o pior não é a dor que ficou. O pior é a confusão que ficou junto com ela. Porque você não sabe mais o que é real. Você não sabe mais o que você merece. Você não sabe mais se pode confiar no seu próprio julgamento. E pior ainda, você não sabe se pode confiar em Deus, que viu tudo acontecer e pareceu não fazer nada. Isso precisa ser dito em voz alta numa casa de oração, porque a maioria das pessoas está sentada nessa cadeira carregando isso em silêncio, como se envergonhasse, como se fosse fraqueza, como se a cura fosse uma questão de ter mais fé e orar mais e largar para Deus. E essas frases, por mais que venham de pessoas bem intencionadas, às vezes chegam como mais uma forma de abuso, porque tiram de você a permissão de sentir o que sente, de nomear o que aconteceu, de entender que o que foi feito contra você foi errado. A Bíblia não faz isso com você. A palavra de Deus não minimiza a dor, ela a confronta com verdade. E é dessa verdade que vamos precisar hoje. Eu quero que você abra o livro de Salmos, não no capítulo 23 que você já decorou, mas no capítulo 55. Ali, o salmista escreve algo que talvez você reconheça com o coração antes de reconhecer com a mente. Ele diz, pois não foi um inimigo que me afrontou. Isso eu poderia suportar. Não foi alguém que me odiava que se levantou contra mim. Disso eu poderia me esconder, mas foste tu, pessoa da minha estima, meu companheiro, meu íntimo amigo. Salmos 55, 12, 13. Você entende o que está escrito ali? David não está descrevendo um estranho. Ele está descrevendo alguém que ele amava. Alguém com quem andava, com quem partilhava a mesa, com quem entrou na casa de Deus. E esse alguém o traiu de uma forma que nenhum inimigo declarado poderia ter feito, porque o nível de dor que um traidor próximo causa é proporcional ao nível de confiança que você depositou nele. Isso é o que acontece num relacionamento abusivo. O abuso não vem de fora, ele vem de dentro. Vem de dentro da casa, de dentro do quarto, de dentro do casamento, de dentro da amizade mais íntima. E é por isso que a ferida é tão profunda e tão confusa ao mesmo tempo, porque você não sabia que precisava se proteger de alguém que disse que te amava. Você não estava em guarda, você estava com o coração aberto. E foi justamente quando você estava com o coração aberto que a destruição entrou. Alguém aqui precisa ouvir isso. O que aconteceu com você não foi culpa sua. Você não foi ingênuo ou ingênua demais. Você não errou por confiar. Você amou como devia amar. E o que a outra pessoa fez com esse amor é responsabilidade dela diante de Deus, não sua. Mas agora vem a parte difícil. Porque entender que não foi sua culpa não resolve automaticamente o que ficou dentro de você. E o que ficou dentro de você é um campo minado. Tem raiva que você não sabe onde colocar. Tem vergonha de ter ficado tanto tempo. Tem medo de que aconteça de novo. Tem uma voz dentro de você que aprendeu a linguagem do abusador e agora você mesmo repete para si o que ele dizia. Você internalizou a voz dele. E agora, mesmo depois que ele saiu da sua vida, ele ainda mora dentro da sua cabeça. Isso tem um nome bíblico. Não é psicológico somente. É espiritual. Paulo, escrevendo para os Coríntios, diz que o inimigo sabe trabalhar com a mente, para que Satanás não nos engane, pois não ignoramos os seus projetos.
Segundo Coríntios 2:11. O abuso prolongado abre portas na alma que se tornam pontos de entrada para o inimigo continuar o trabalho, mesmo depois que o abusador foi embora. A voz que te diminuía não era só a voz de uma pessoa. Era uma voz que encontrou terreno fértil em feridas mais antigas. E é esse terreno que precisa ser trabalhado. Quando o salmista descreve sua angústia no Salmo 55, ele não fica parado nela. Ele chega a um ponto onde ele diz algo que parece radical demais para quem está no meio da dor. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Salmos 55:22. Mas antes de chegarmos até esse ponto, você precisa entender o que está sendo chamado de fardo ali. Não é apenas o problema de fora, é o peso de dentro, é a culpa que você carrega sem merecer, é a vergonha que você abraçou sem precisar. É a identidade deformada que foi fabricada dentro de um relacionamento onde você foi tratado como menos do que é. Jogar esse fardo sobre o Senhor não é um ato passivo. Não é fingir que a dor não existe. Não é sorrir e dizer, já entreguei para Deus, enquanto por dentro você está partido. É um ato de violência espiritual contra o que foi feito contra você. É levantar-se diante do trono e dizer, Senhor, eu fui destruído por dentro. Isso está aqui dentro de mim e eu não sei carregar. Mas eu sei que tu sabes o que aconteceu, tu viste, e eu me recuso a deixar que o que foi feito contra mim defina quem eu sou para o resto da minha vida. Esse é o começo, não a resolução. O começo. Porque a cura de uma alma ferida por abuso não acontece numa oração de 1 minuto no final do culto. Ela é um processo. Um processo real, bíblico, que envolve escolhas difíceis, confrontos dolorosos com a verdade e um retorno progressivo à identidade que Deus estabeleceu para você antes de qualquer pessoa ter a chance de distorcê-la. E é sobre esse processo que vamos falar. Não sobre 3 dicas fáceis, não sobre como se sentir melhor rápido, mas sobre como a palavra de Deus constrói de volta o que o abuso tentou demolir. Sobre o que significa curar a alma de verdade, não apenas anestesiar a dor. Antes de seguir, eu quero fazer uma pergunta que precisa ser respondida honestamente, nem para mim, nem para ninguém aqui, mas para você mesmo, diante de Deus. Você está disposto a curar de verdade, mesmo que a cura doa mais do que a ferida atual? Porque a cura real sempre exige que você entre no lugar que você mais quer evitar. E Deus não vai te forçar, mas Ele vai te esperar do outro lado. Há uma diferença entre sobreviver e curar. Muitas pessoas sobreviveram a relacionamentos abusivos, saíram de dentro deles, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, às vezes os dois. Conseguiram montar uma vida nova, uma rotina nova, talvez até uma fé nova. Voltaram para a igreja, leram a Bíblia, oraram, participaram do grupo e por fora, tudo parece bem. Mas por dentro existe um peso constante, uma desconfiança que nunca vai embora completamente, uma dificuldade de receber amor sem esperar que ele se transforme em arma. Isso não é fraqueza. Isso é o que o abuso faz com a alma quando não foi tratado na raiz. Porque a raiz não é o relacionamento. A raiz é o que o relacionamento fez com a sua percepção de si mesmo, com a sua percepção de Deus e com a sua percepção do que você merece receber. Vamos ao primeiro texto que eu quero aprofundar com você hoje. Não é um texto óbvio. É um texto no livro de Ezequiel, capítulo 34. Ali, Deus está falando com pastores que não cuidaram das ovelhas. E o que ele diz ali é perturbador em sua precisão. Não fortalecestes as ovelhas fracas, não curastes a enferma, não ateastes a ferida, não tornastes a trazer a que se havia desviado, nem buscastes a perdida, mas com dureza e com rigor as tendes governado. Ezequiel 34:4. Você consegue ver o que está sendo descrito ali? Dureza, rigor,
falta de cuidado com as feridas, falta de atenção com o que estava quebrado. Esse é o retrato bíblico de uma autoridade que abusa. Não precisava ser física, podia ser emocional, verbal, espiritual, dureza e rigor exercidos sobre alguém que estava vulnerável. E Deus está olhando para isso e nomeando como errado, como uma falha grave, como algo que Ele vai cobrar. Sabe o que isso significa para você? Significa que Deus viu, que Deus nomeou, que Deus não chamou o que aconteceu com você de fase difícil no relacionamento ou de desentendimento entre dois pecadores. Ele chamou de dureza, chamou de rigor, chamou de governo sem cuidado. E ele se posicionou do lado das ovelhas feridas, não do lado do pastor que feriu. Mas o texto não para aí. Deus então diz algo que muda completamente o centro de gravidade da história. Eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as procurarei. Ezequiel 34:11. Deus entra na história como o pastor que o outro não foi. E o que ele promete fazer é exatamente o oposto do que foi feito contra você. Ele promete buscar, ele promete cuidar, ele promete curar o que foi ferido. Mas aqui está a atenção real que precisa ser encarada. Você consegue receber isso? Você consegue abrir mão da imagem de Deus que foi deformada pelo abusador? Porque uma das consequências mais devastadoras de um relacionamento abusivo, especialmente quando envolve uma figura de autoridade religiosa, ou quando acontece dentro de um contexto de fé, é que a imagem de Deus fica contaminada. O rosto de Deus começa a se parecer com o rosto do abusador. Sua voz começa a soar com a voz de quem te feriu. E então você ora, mas não consegue sentir segurança. Você lê a Bíblia, mas as palavras de amor soam como armadilha. Você ouve falar de um Deus que cuida, mas alguma coisa dentro de você diz: sim, mas e quando Ele não cuida? E quando eu precisei e ninguém veio? Essa voz é real. E ela precisa ser confrontada com verdade, não silenciada com devoção apressada. Olha o que acontece em Isaías 54. Ali, Deus está falando com uma mulher que foi abandonada, e a linguagem que ele usa é específica, pessoal e desconcertante em sua ternura. Não temas, pois não serás envergonhada, não te confundas, pois não serás humilhada, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Isaías 54:4. Deus não está dizendo que a dor não foi real. Ele está dizendo que ela não vai ter a última palavra. Ele está dizendo que a vergonha que você carrega, a vergonha de ter ficado tanto tempo, a vergonha de ter acreditado, a vergonha de ter amado alguém que te destruiu, essa vergonha não é sua identidade. Ela é um capítulo. E esse capítulo vai ser substituído por algo que você ainda não consegue imaginar, porque ninguém que foi quebrado por dentro consegue imaginar o que inteireza real parece, enquanto ainda está no meio dos cacos. Mas aqui vem o que muita gente não espera ouvir em um sermão sobre cura. O primeiro passo para curar não é orar mais. Não é ler mais versículos. O primeiro passo é nomear o que aconteceu com clareza e coragem. Isso é o que Deus fez em Ezequiel 34. Antes de prometer restauração, ele nomeou a ferida. Ele disse exatamente o que foi feito. Ele não suavizou. Não chamou de conflito, chamou de dureza, chamou de rigor, chamou pelo nome certo. E enquanto você não nomear o que foi feito contra você, enquanto você continuar chamando de desentendimento, de relacionamento difícil, de erro dos dois lados, você vai continuar carregando a vergonha errada. A vergonha de quem sofreu abuso não pertence à vítima, ela pertence ao abusador. E devolve-la para o lugar certo é o começo da liberdade. Nomear não é vitimismo. Nomear é honestidade. É o tipo de honestidade que a Bíblia pratica a todo momento.
chamando o pecado de pecado, chamando a injustiça de injustiça, sem eufemismo, sem protocolo religioso que esconde o que deveria ser exposto. Você precisa dizer, talvez pela primeira vez, com clareza: o que foi feito contra mim foi errado, não foi fraqueza minha, não foi minha imaginação, não foi exagero meu, foi errado, e Deus viu, e Deus se importou. E Deus nunca chamou isso de amor. Essa declaração simples, dita diante de Deus em oração honesta, tem o poder de começar a desmontar anos de condicionamento que te fizeram acreditar que você merecia o que recebeu. Porque a mentira central do abuso não é que você é fraco. A mentira central é que você merece o tratamento que recebeu. Que isso é o melhor que você vai ter. Que sua dor é exagero. Que sua percepção é distorcida, que você é o problema. E enquanto essa mentira não for confrontada diretamente com a verdade da palavra, toda oração, todo versículo, todo culto vai escorregar pela superfície sem entrar na ferida de verdade. O livro de Ruth começa com uma mulher destruída. Não é uma descrição poética, é literal. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Estava num país estrangeiro, longe de tudo que conhecia, sem nenhuma estrutura de proteção, numa sociedade que não tinha nenhuma provisão legal para mulheres sem marido e sem filho. Ela estava no fundo, e o que ela faz quando decide voltar para Belém é algo que muitas pessoas ignoram, mas que é profundamente relevante para quem está no processo de cura depois de um abuso. Ela muda o próprio nome. Quando chega em Belém e as mulheres da cidade começam a celebrar sua volta, dizendo: é Noemi que voltou. Ela para e diz com uma clareza dolorosa: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, pois em grande amargura me pôs o Todo-Poderoso. Ruth 1:20. Noemi significa agradável, Mara significa amarga. Ela está recusando um nome que já não corresponde à sua realidade interna. Ela está dizendo: eu não vou fingir que estou bem para que vocês se sintam confortáveis comigo. Isso é radicalmente honesto e é radicalmente necessário. Uma das maiores armadilhas espirituais para quem saiu de um relacionamento abusivo é a pressa em parecer restaurado, a pressão da comunidade de fé para que você esteja bem, para que você perdoou, para que você já está em frente. E quando essa pressão é internalizada, você começa a performar a cura antes de vivê-la. Você começa a dizer as palavras certas, a cantar os louvores certos, a dar os depoimentos certos, enquanto por dentro a amargura ainda está lá, intocada, porque você nunca teve permissão de nomeá-la. Noemi nomeou, e Deus não a puniu por isso. Deus não a abandonou por isso. Pelo contrário, a história de Ruth, que é a história de Noemi sendo restaurada, só pode acontecer porque Noemi foi honesta sobre onde estava. Cura que não passa pela honestidade não é cura, é anestesia. E é aqui que entra um dos textos mais importantes para essa mensagem, um texto que raramente aparece em pregações sobre relacionamentos. O Salmo 88. Esse salmo é único nos salmos porque não tem resolução. Todos os outros salmos de lamento chegam em algum ponto a uma declaração de confiança, a uma viragem em direção à esperança. O Salmo 88 não. Ele começa na escuridão e termina na escuridão. A última palavra do salmo em hebraico é shoshek, que significa trevas. Por que Deus colocou um salmo assim na Bíblia? Porque Ele preservou um texto que não tem happy ending. Porque Ele estava dizendo para as gerações futuras que existe um lugar na oração onde você não precisa resolver tudo antes de terminar. Existe um lugar na caminhada de fé onde a honestidade sobre a escuridão é em si mesma um ato de fé. Porque você ainda está falando com Deus. Mesmo que seja para dizer que não enxerga a saída. Mesmo que seja para dizer que a dor é real e não foi embora, e você não sabe quando vai embora. Isso é oração, isso é fé, fé que não precisa de performance para ser legítima.
Agora, dentro desse espaço de honestidade que estamos construindo juntos, eu quero que você encare um aspecto específico do que o abuso faz com a alma, que é a deformação da identidade. Porque um relacionamento abusivo não é simplesmente um relacionamento ruim. É um relacionamento que sistematicamente reconfigura a forma como você se vê. Cada insulto, cada humilhação, cada minimização, cada vez que sua percepção foi negada, cada vez que você foi culpado pelo que fizeram contra você, foi uma camada de tinta sendo jogada por cima da imagem original que Deus gravou em você. E essa imagem original é o que precisa ser recuperada, não construída do zero. Recuperada, porque ela já estava lá antes de qualquer abuso. Ela foi estabelecida antes de você nascer, quando Deus disse em Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Você precisa pensar na profundidade disso, antes de você existir. Antes de qualquer pessoa na sua vida ter a chance de dizer quem você é. Antes de qualquer relacionamento ter a chance de te deformar. Deus já te conhecia, já tinha estabelecido quem você é, já tinha determinado seu valor. O abuso tentou reescrever uma história que já estava escrita por Deus. E toda vez que você repetia para si mesmo as palavras que o abusador usava contra você, toda vez que você aceitava como verdade o retrato que ele fazia de você, você estava, sem saber, escolhendo a versão dele da história sobre a versão de Deus da história. Qual delas você quer acreditar? Essa é uma pergunta que parece óbvia quando é feita assim, mas na prática é uma das decisões mais difíceis que um ser humano quebrado pode tomar. Porque a voz do abusador está dentro de você. Ela é familiar, ela é insistente. E a voz de Deus, que fala através da palavra, às vezes parece distante, teórica, quase irreal, comparada à concretude das palavras que foram ditas para te diminuir. Mas a distância que você sente entre você e a voz de Deus não é a distância real. Ela é uma distância construída pelo condicionamento do abuso. E ela pode ser desfeita, não de uma vez, não numa noite, mas em cada momento em que você escolhe a palavra de Deus sobre a voz do abusador, você está reconstruindo o caminho entre você e a sua identidade original. Paulo escreve em Efésios 4:23 sobre ser renovado no espírito da vossa mente. A mente precisa ser renovada, porque a mente foi o campo de batalha onde o abuso aconteceu primeiro. Antes de qualquer gesto físico, antes de qualquer palavra dita em voz alta, o abuso trabalhou para ocupar o campo da sua percepção, para redefinir o que é normal, para fazer você duvidar do seu próprio julgamento. E essa renovação da mente é obra do Espírito de Deus, mas ela exige a sua cooperação ativa. Ela exige que você deliberadamente, conscientemente, repetidamente, escolha o que a palavra diz sobre você em vez do que o abuso te ensinou a acreditar sobre você. Esse é um trabalho diário. E é um trabalho santo. Existe um momento na vida de Agar que a maioria das pessoas lembra errado. Eles se lembram dela sendo expulsa por Sara, da crueldade de Abraão, mandando-a embora com seu filho Ismael com apenas um pouco de pão e água. Mas o que poucas pessoas prestam atenção é no que acontece depois, no deserto. Quando a água acaba e ela não aguenta mais ver o filho morrer, ela o coloca debaixo de um arbusto, anda uns 100 metros e senta com a cabeça baixa esperando que tudo acabe. E Deus aparece. Não com uma solução imediata apresentada de longe, não com uma voz do céu que explica todos os motivos, mas com uma pergunta. Que tens tu, Agar? Não temas. Gênesis 21:17. Que tens tu? Essa é a pergunta de Deus para quem está no deserto depois do abuso. Não por que você não estava em guarda, não o que você fez para causar isso, mas que tens tu? O que você está carregando? O que está pesando em você? O que você não consegue mais segurar? Deus pergunta não porque não sabe.
Ele pergunta porque quer que você nomeie. Quer que você traga à superfície o que está afundando você. Porque enquanto a dor fica sem nome, sem forma, sem voz, ela continua trabalhando nas profundezas, moldando decisões, moldando reações, moldando a forma como você se relaciona com Deus e com as pessoas ao redor. E depois que Agar nomeia, implicitamente, através do próprio desespero visível, Deus faz algo específico. Ele abre os olhos dela. Não cria um poço. Abre os olhos dela para um poço que já estava ali. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Gênesis 21:19. A provisão já estava ali. A saída já estava ali. O que estava faltando era visão para enxergar. E a visão só veio quando o encontro com Deus aconteceu no meio do desespero, não apesar dele. Isso tem implicações diretas para quem está no processo de cura. Às vezes, você está buscando a saída, buscando a cura, buscando a provisão e parece que não tem nada. Mas o que Deus está fazendo nesses momentos não é simplesmente criar algo do nada. Ele está desobstruindo a sua visão. Ele está removendo as camadas de medo, de descrença, de condicionamento que estão impedindo que você veja o que já está disponível para você. A cura já existe. Ela está disponível. O caminho de volta à inteireza já foi aberto por Cristo. O que precisa acontecer é que seus olhos sejam abertos para enxergá-lo. Mas aqui entra um elemento que muito pregador salta. Os olhos que foram fechados pelo abuso precisam ser abertos por uma experiência concreta com a presença de Deus, não apenas por informação sobre Deus. Agar não abriu os próprios olhos, Deus abriu. Ela não fez um esforço de vontade e decidiu enxergar. Ela encontrou a presença e a presença transformou sua visão. Isso significa que há um limite para o que o esforço humano pode fazer no processo de cura. Você pode e deve fazer a sua parte. Nomear, ser honesto, buscar ajuda, decidir não se identificar com as mentiras do abusador. Mas tem um ponto onde o trabalho humano chega ao fim e a obra sobrenatural de Deus começa. E essa obra não pode ser apressada nem fabricada. Ela acontece no encontro real com a presença. É por isso que a vida de oração no processo de cura não pode ser performática, não pode ser a lista de pedidos disparada às pressas antes de dormir. Ela precisa ser o tipo de oração que Agar fez, que não foi nem articulada, foi desespero honesto diante de Deus, foi presença sem palavras. Foi o grito silencioso de quem não tem mais nada para oferecer além da própria dor. E Deus ouviu, e Deus desceu, e Deus abriu os olhos. Agora eu quero trazer um outro texto, desta vez do Novo Testamento, que lança luz sobre um aspecto específico do que acontece com a alma depois do abuso prolongado. É a história da mulher que estava curvada, registrada em Lucas 13. Ela estava assim há 18 anos sem conseguir se endireitar completamente. E Jesus a chama, coloca as mãos nela e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13:12. O que me interessa nessa história não é apenas o milagre, é a descrição que o próprio Jesus dá da condição dela. Quando o líder da sinagoga reclama da cura no sábado, Jesus responde: e esta filha de Abraão, a quem Satanás prendeu há 18 anos, não devia ser desatada desta prisão no dia de sábado? Lucas 13:16. Jesus chama ela de filha de Abraão, herdeira da promessa, portadora de uma identidade de honra. E ao mesmo tempo diz que ela estava presa, atada por uma obra do inimigo, não por um pecado dela, não por uma falha dela, mas por uma prisão que foi colocada sobre ela, curvada por 18 anos. Você imagina o que 18 anos curvada fazem com a percepção de mundo? Quando você anda curvado por tanto tempo, você esquece como é andar ereto. Você começa a achar que curvado é normal, que é assim que todo mundo anda. Que endireitar é algo para outras pessoas, não para você.
Isso é exatamente o que o abuso prolongado faz com a alma. Ele te curva. E depois de curvado por tempo suficiente, você começa a achar que curvado é a sua posição natural, que esperar ser maltratado é normal, que não merecer gentileza é a sua realidade, que confiar é perigoso e ficar em guarda é sabedoria. E Jesus entra nessa situação, não com um sermão sobre como a mulher deveria ter se endireitado sozinha, não com uma lista de coisas que ela devia ter feito nos últimos 18 anos. Ele entra com toque, com voz, com presença e com uma declaração de identidade, filha de Abraão. Antes de curar o corpo, ele reafirmou quem ela era. Antes de desfazer a atadura física, ele pronunciou a identidade original. E é nessa ordem que a cura acontece. Primeiro a identidade, depois a liberdade. Há algo que acontece no coração de quem viveu abuso que raramente é discutido nas igrejas, mas que a palavra de Deus trata com uma profundidade surpreendente. É a questão da raiva. Não a raiva que você sente às vezes, de vez em quando controlada, mas a raiva que mora lá embaixo, que você aprendeu a esconder porque foi ensinado que raiva é pecado, que raiva é falta de perdão, que raiva não combina com uma boa testemunha cristã. Mas nem toda raiva é pecado. Há uma raiva que é uma resposta justa a uma injustiça real. Há uma raiva que é o sinal de que algo em você ainda reconhece que o que foi feito contra você foi errado e que a consciência moral que Deus colocou em você ainda está funcionando. Paulo escreve em Efésios 4:26, ira tendes, mas não pequeis. Ele não diz, não tenham ira. Ele diz, tenham ira, mas não pequem. Há uma legitimidade da raiva que a tradição religiosa frequentemente apaga em nome de uma ideia de paz que, na verdade, é apenas supressão emocional disfarçada de espiritualidade. O problema não é sentir raiva de quem te abusou. O problema é o que você faz com essa raiva. O problema é quando a raiva se torna o solo fértil para o amargo, para o ressentimento que começa a se alojar na alma como uma planta com raízes profundas. Cuidai para que ninguém falte à graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. O autor de Hebreus usa a imagem de uma raiz que brota. Raízes que brotam não são visíveis por muito tempo. Elas trabalham embaixo da terra, silenciosamente, antes de qualquer sinal na superfície. E quando aparecem na superfície, já estão profundas o suficiente para ser difíceis de arrancar. A raiz de amargura que cresce em quem foi abusado não começa como amargura consciente. Começa como uma proteção razoável. Você foi ferido, então você se fecha. Você foi traído, então você não confia mais. Você foi diminuído, então você antecipa a diminuição e se defende antes que ela venha. Tudo isso parece razoável, parece sobrevivência, parece sabedoria. Mas com o tempo essa proteção vai se tornando uma prisão e a raiz vai crescendo até começar a envenenar não só seus relacionamentos futuros, mas sua relação com Deus. Então, o que fazer com a raiva justa sem deixar que ela se transforme em amargura enraizada? Aqui está a resposta bíblica, e ela é mais difícil do que qualquer pessoa quer ouvir. Você precisa processar a raiva diante de Deus antes de tentar resolvê-la em direção ao ser humano que te feriu. E processar não é suprimir, não é cobrir com versículos. É trazer para dentro da oração com total honestidade. Veja o que Jeremias faz. O profeta que foi perseguido, preso, jogado numa cisterna, ridicularizado, ameaçado de morte pelas próprias pessoas para quem foi enviado pregar, não contém sua raiva em oração silenciosa e educada. Ele despeja, maldito seja o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja abençoado. Jeremias 20:14. E vai além.
Ele acusa Deus diretamente de tê-lo seduzido para um chamado que trouxe só sofrimento. Deus não fulminou Jeremias por isso. Deus não o abandonou. Pelo contrário, esse é o mesmo profeta que Deus chamou de volta à missão, que continuou recebendo a palavra do Senhor, que foi sustentado através de todo o sofrimento, porque o que Jeremias estava fazendo não era incredulidade, era uma relação real com Deus, onde a dor tinha permissão de aparecer com a sua forma verdadeira. Essa é a diferença entre religiosidade e relacionamento. A religiosidade te ensina a sempre apresentar para Deus a versão bem comportada da sua vida espiritual. A dor arrumada, o sofrimento contextualizado, a raiva já resolvida. O relacionamento com Deus permite que você entre no trono com o que você de fato tem, mesmo que seja um coração partido, uma raiva que você não sabe o que fazer, uma confusão que não tem resposta ainda. E é nesse espaço de honestidade radical que o Espírito Santo começa a fazer o que só Ele pode fazer. Não explicar a dor, mas transformar o coração que está dentro dela. Mas há um segundo elemento nesse processo que precisa ser dito com clareza, porque ele é alvo de muita confusão na igreja. O perdão. Porque alguém nessa plateia está pensando agora: mas e o perdão? Não tenho que perdoar para ser livre? Sim, mas não do jeito que você pensa. O perdão bíblico não é um sentimento que aparece quando a raiva desaparece. Não é um estado emocional que você precisa alcançar antes de poder se considerar curado. O perdão bíblico é uma decisão, é um ato de vontade, sustentado pela graça que precede a ausência de dor e frequentemente coexiste com ela por um longo tempo. Jesus, no Getsêmani, pediu que o cálice passasse. Ele não estava emocionalmente neutro diante do sofrimento que estava por vir. A angústia era real, ao ponto de suor de sangue, mas ele tomou a decisão de obediência antes de a angústia desaparecer. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Perdoar quem te abusou não é dizer que o que foi feito está bem. Não é fingir que não aconteceu. Não é reabrir a porta para a pessoa que te destruiu. Não é necessariamente restaurar o relacionamento. É soltar da sua mão o direito de ser o juiz dessa pessoa. É confiar o julgamento para Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Você não precisa executar a justiça. Você precisa ceder o lugar de juiz para Deus. E isso liberta você. Não porque a dor vai embora imediatamente, mas porque você para de ser prisioneiro da necessidade de ver julgamento antes de poder seguir em frente. Nenhum texto bíblico captura melhor a progressão da cura após uma destruição profunda do que o capítulo 37 de Ezequiel. Ali, o profeta é levado pelo Espírito a um vale cheio de ossos, e os ossos são muito secos. Essa especificação importa. Não eram ossos recentes, eram ossos que há muito tinham perdido qualquer sinal de vida. Eram ossos que para qualquer observador humano não tinham nenhuma possibilidade de retorno. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel que parece quase cruel na sua ironia. Filho do homem, podem esses ossos viver? Ezequiel 37:3. E Ezequiel, com uma sabedoria profética que só vem de quem aprendeu a não limitar Deus, responde: Senhor Deus, tu o sabes. Essa resposta é fascinante. Ele não diz sim, não diz não. Diz: eu não sei, mas tu sabes. É uma declaração de humildade que não é descrença. É uma declaração de confiança que não é ingenuidade. É alguém dizendo: meu julgamento natural diria que não tem saída, mas eu aprendi que meu julgamento natural não é o limite da realidade. Você consegue ficar nesse lugar. Você consegue olhar para o estado da sua alma, para os pedaços que foram quebrados, para os anos que parecem ter sido desperdiçados, para a identidade que foi destruída,
para a capacidade de confiar que parece não existir mais e dizer: Senhor Deus, Tu o sabes. Não, eu sei que vai melhorar. Não, eu confio que você vai fazer. Mas simplesmente, Tu o sabes. O que significa: eu não preciso ver a saída para continuar caminhando. Eu não preciso sentir que vai melhorar para escolher acreditar que pode melhorar. Eu não preciso ter certeza do final para dar o próximo passo. Então Deus instrui Ezequiel a profetizar para os ossos. E os ossos começam a se juntar, osso por osso, não de uma vez, progressivamente. Primeiro os ossos se juntam uns aos outros, depois vêm os tendões, depois a carne, depois a pele, e só depois o sopro de vida. A cura da alma funciona assim. Ela não acontece de uma vez. Ela tem camadas, tem etapas. Tem momentos onde você acha que está completo e então descobre que havia outro nível de ferida que ainda não tinha sido tocado. E isso não é falha de fé. É o processo normal de restauração de algo que foi profundamente destruído. Tem uma palavra aqui que precisa ser dita sobre o papel da comunidade nesse processo. Porque Ezequiel não estava sozinho no vale. Ele estava lá por ordem de Deus. E a profecia que ele declarou não era dele, era de Deus. E o sopro de vida não veio de Ezequiel, veio de Deus. Mas Ezequiel precisava estar presente, precisava falar, precisava ser o instrumento humano através do qual a palavra de Deus chegava à situação impossível. Uma das consequências do abuso é o isolamento, porque você aprendeu que se aproximar é perigoso, que confiança é vulnerabilidade e vulnerabilidade é risco. E então você se fecha. Vai para a igreja, mas não deixa ninguém entrar. Participa, mas não se expõe. Sorri, mas não compartilha. E com isso você corta o canal através do qual Deus muitas vezes envia a sua palavra de restauração, através de pessoas. Eu não estou dizendo para confiar em qualquer pessoa. Estou dizendo que o isolamento total não é sabedoria espiritual. É uma ferida disfarçada de proteção. E em algum ponto do processo de cura, Deus vai te levar a ter que decidir: vou deixar alguém entrar? Vou deixar uma voz humana, cuidadosa e segura, falar sobre mim e para mim? Porque o corpo de Cristo foi projetado exatamente para isso. E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. 1 Coríntios 12, 26. O sofrimento em isolamento não é o padrão bíblico. É uma distorção causada pela ferida. Mas aqui está o passo que muita gente no processo de cura evita. O passo que parece o mais distante, o mais impossível: reimaginar o futuro. Porque uma das coisas que o abuso destrói é a capacidade de imaginar um futuro bom. Você começa a achar que o que foi é o que sempre vai ser, que você vai sempre atrair o mesmo tipo de pessoa, que você vai sempre acabar no mesmo lugar, que a felicidade é para outros, não para você. Essa é uma mentira, e precisa ser confrontada com a palavra com a mesma veemência com que as outras mentiras foram confrontadas. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim esperado. Jeremias 29, 11. Esse texto é frequentemente citado de forma descontextualizada, como um versículo motivacional. Mas o contexto importa. Ele foi escrito para pessoas em cativeiro, para pessoas que tinham sido arrancadas de tudo que conheciam, que estavam vivendo no exílio, que tinham perdido casa, identidade, referência. E é para essas pessoas, não para pessoas confortáveis, que Deus faz essa declaração. Os pensamentos que Deus tem sobre você não foram cancelados pelo que aconteceu com você. O futuro que Ele planejou para você não foi destruído pelo abuso que você sofreu.
O fim esperado de que ele fala não é um fim de continuação da dor, mas um fim de chegada ao que foi originalmente planejado. E a distância entre onde você está agora e esse fim não é uma distância de desamparo. É uma distância que Deus está andando com você. Chegamos ao ponto mais difícil, não o mais doloroso, mas o mais difícil, porque dor você já conhece. O difícil é outra coisa. O difícil é a decisão. Porque tudo que foi dito até aqui, toda a palavra que foi exposta, toda a verdade que foi declarada, ela não muda nada sozinha. Ela precisa da sua resposta. Ela precisa que você faça algo com ela. E o que ela pede não é fácil, mas é real. O terceiro passo bíblico para a cura da alma é reconstruir a identidade sobre o único fundamento que não pode ser destruído por nenhum abuso, nenhuma traição, nenhuma voz humana que tentou redefinir quem você é. Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17 uma das declarações mais radicais de toda a teologia cristã. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu quero que você pare nessa frase por mais tempo do que você normalmente pararia. Porque o que Paulo está dizendo ali vai muito além de uma renovação moral. Ele está usando a linguagem da criação. Nova criatura. Não um ser humano reparado. Não uma versão melhorada do antigo. Uma nova criação. O mesmo vocabulário que Deus usou no Gênesis quando criou o universo do nada. E isso significa que o que você era antes de ser abusado, que já era imagem e semelhança de Deus, em Cristo se torna algo ainda mais fundamentado. Porque agora sua identidade não repousa apenas sobre a criação original. Repousa sobre a obra de Cristo, sobre o sangue que foi derramado, sobre a ressurreição que aconteceu, sobre a declaração que Deus fez no dia em que você foi unido a Ele, que você é seu. Nenhum abusador tem poder sobre essa identidade. Nenhuma voz humana pode cancelar o que Deus declarou. Nenhuma quantidade de palavras ditas contra você pode apagar o que está escrito no coração de Deus sobre você. Mas você precisa escolher isso todos os dias. Não porque a verdade é instável, mas porque a mentira é insistente. E enquanto você estiver em processo de cura, haverá dias em que a voz do abusador vai parecer mais real do que a voz de Deus. Haverá momentos em que o condicionamento vai falar mais alto do que a palavra. E nesses momentos você vai precisar fazer uma escolha deliberada, consciente, custosa. Eu escolho acreditar no que Deus diz sobre mim, não porque estou sentindo isso, não porque estou convencido emocionalmente, mas porque é verdade, mesmo quando não parece. Isso é fé, não a fé de quem vê e acredita, a fé de quem não vê e ainda assim escolhe caminhar. Andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. A cura não vai sempre ser sentida antes de ser escolhida. Às vezes você precisa escolher a cura antes de senti-la. E essa escolha, feita dia após dia, vai se tornando a nova estrutura sobre a qual sua identidade é reconstruída. Eu quero falar agora sobre o retorno a Deus. Não o retorno de quem estava longe por desobediência. O retorno de quem ficou longe porque a dor era grande demais, porque a confusão era profunda demais, porque a imagem de Deus estava tão distorcida que parecer perto dele parecia impossível. Há um texto em Oséias 2 que é de uma ternura perturbadora. Deus está falando com Israel, que o abandonou, que foi após outros deuses. E o que ele diz não é um ultimato, é um convite. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Oséias 2:14. Deus leva para o deserto para falar ao coração, não para punir, para ter intimidade. O deserto que parece abandono é o lugar onde Deus elimina o ruído para que você possa ouvir a voz dele sem interferência.
Às vezes, o processo de cura depois do abuso é o deserto de Deus. É o período de isolamento, de quietude, de desconstrução de tudo que foi falso, que prepara o terreno para uma intimidade com Deus que você nunca teria alcançado se tivesse continuado no caminho anterior. Isso não significa que Deus causou o abuso. Significa que Deus é capaz de usar até o lugar mais destruído para construir algo que o próprio inferno não consegue derrubar. E ali ela cantará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Oséias 2:15. Haverá canto de novo. Não o canto de quem fingiu que tudo estava bem. Não o canto performático da religiosidade de domingo, mas o canto de quem foi ao fundo da dor, encontrou Deus lá embaixo e voltou transformado. Esse canto é o seu. Não porque você merece no sentido de ter conquistado, mas porque Deus o prometeu para você. E a promessa de Deus não depende do estado da sua alma quando você a recebe. Ela depende do caráter de quem a fez. Antes de terminar, eu preciso perguntar diretamente: o que você vai fazer com o que recebeu hoje? Porque a palavra que entrou aqui não veio para enfeitar. Ela veio para trabalhar. Ela veio para entrar nos lugares que estão fechados e acender uma luz que a escuridão não pode apagar. Mas ela precisa da sua resposta. Precisa que você não saia daqui igual. Precisa que você tome uma decisão, mesmo que pequena, mesmo que difícil, na direção da cura. Talvez a decisão seja finalmente nomear o que aconteceu com você, em oração honesta, sem versículo de cobertura, sem espiritualidade de performance. Só você e Deus e a verdade. Talvez a decisão seja parar de repetir para si mesmo as palavras que o abusador usava e começar um dia de cada vez a repetir o que a palavra diz sobre você. Talvez a decisão seja soltar o direito de julgamento e entregar ao único que pode julgar com justiça perfeita. Qualquer que seja a decisão, ela precisa ser real. Ela precisa custar alguma coisa. Porque as decisões que não custam nada, geralmente não mudam nada. E Deus está esperando, não com impaciência, não com condenação, com a paciência de quem te conheceu antes de você nascer, que viu tudo que foi feito contra você, que nunca chamou de amor o que foi exercido sobre você com crueldade, e que já preparou um caminho de volta à inteireza que começa exatamente onde você está agora. Ele cura os que têm o coração quebrantado e curativo suas feridas. Salmos 57:3. Não vai curar. Não está tentando curar. Cura, presente, ativo, contínuo, agora. Essa é a sua palavra. Receba,